Chegou uma pergunta bem legal aqui. Qual é a dificuldade de fazer as pessoas entenderem a Lei Geral de Proteção de Dados? Eu acho que ele quis dizer o seguinte: qual é a dificuldade de fazer as empresas entenderem que precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? E aqui eu quero dizer que eu acho que é falta de comunicação dessa pessoa. Se você não tem uma comunicação clara com quem você está falando, ela não vai entender da obrigatoriedade. Gente, não é uma opção se adequar ou não à LGPD, é uma obrigação legal. O que é a Lei Geral de Proteção de Dados? É uma lei federal que ela impõe uma série de procedimentos e processos que as empresas precisam implantar dentro das suas empresas para que elas possam estar em compliance ou em adequação ou em conformidade com a lei federal. A Lei Geral de Proteção de Dados nada mais, nada menos é do que uma lei federal. Ora, se ela é uma lei federal, você não tem que discutir, vou pensar se eu vou cumprir essa lei. Não, lei foi feita para ser cumprida, especialmente a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem reverberação lá na Constituição Federal. Então ela foi elevada a um nível ainda mais importante. Não existe nenhuma lei dentro do país maior do que a Constituição Federal. E agora, a proteção de dados, inclusive nos meios digitais, está no rol do artigo 5º da Constituição Federal, que é o rol de direitos e garantias fundamentais que não podem ser tirados de nós. Nós quem? Cidadãos brasileiros ou os titulares na Lei Geral de Proteção de Dados. Então não é uma opção. Eu, empresa, estou pensando aqui se eu vou adequar ou não. Mas antes de eu explicar os motivos dessa dificuldade, deixa eu me apresentar. Eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações. Todos os dias eu trago um conteúdo inédito para levar a tua carreira para o próximo nível. Então vamos lá. Para você trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados, uma das soft skills, e o que é soft skills, Silvia? É a habilidade que você precisa desenvolver, é a habilidade de saber se comunicar bem. Por quê? Porque isso é exigência do artigo 41. Quer ver? Vou te mostrar, vou ler aqui para você. No artigo 41, no parágrafo 2º e nos seus incisos, diz assim: são atividades do encarregado pela proteção dos dados pessoais. 1. Aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimento e adotar providências. Então, o encarregado, ele precisa saber se comunicar de diversas formas diferentes, inclusive. Olha só que interessante. Ele precisa saber se comunicar de uma forma informal com o titular. Quem é o titular? Eu e você somos titulares, hashtag somos todos titulares. E você vai pegar um titular que é um catedrático, que tem formação, que sabe entender uma interpretação de um texto super complexo e técnico, e você vai pegar uma pessoa muito simples, que mal tem estudos. A gente chama essa da tiazinha do Zap, que não sabe nem escrever, só sabe mandar áudio. Então, você precisa se comunicar de uma forma tão clara que até esse tipo de titular consiga entender as suas respostas e a sua comunicação. Inciso 2, receber comunicações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados e adotar providências. E aqui a comunicação muda completamente. Não é uma comunicação numa linguagem simples. Não, você estará falando com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é uma autarquia do governo federal que fiscaliza as empresas, entre outras competências. E ali sim, você terá que ter uma comunicação técnica, jurídica, direto ao ponto no que a autoridade questionou aquela empresa. 3. Orientar os funcionários e contratados a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção dos dados pessoais.
Ali quer dizer que você vai dar treinamento, você vai conscientizar os empregados e os contratados daquela empresa sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. E aqui também você não pode falar uma linguagem técnica e nem jurídica, porque você vai ter todos os empregados e contratados, sem exceção, desde a gente brinca que a conscientização é feita de P a P, desde o porteiro até o presidente. Então você também tem que falar uma linguagem bem simples para que nos níveis mais hierárquicos menores na empresa eles também tenham compreensão. A melhor forma de fazer isso é colocar essa pessoa no lugar do titular, mostrar as dores do titular no dia a dia, para que quando ele esteja tratando um dado pessoal, ele lembre de que ele também é um titular e que ele também pode estar sendo violado e colocar na cabecinha dele a lei, aquela lei de ouro, né? A regra de ouro. Não faça para os outros o que você não quer que seja feito com você. Então, voltando e respondendo a pergunta do colega, qual é a maior dificuldade? Eu nunca vi dificuldade, porque eu tenho facilidade de comunicação. Inclusive, meus alunos dizem que a minha didática é boa. Me conta você aqui nos comentários se você acha que a minha didática é boa, que eu quero saber. Então, quando eu me comunico na linguagem mais simples possível para que qualquer pessoa possa entender. Existem pessoas que querem mostrar que sabem muito e falam numa linguagem difícil. Sabe o que acontece? Ninguém entende. Então, seja claro, fale numa linguagem simples para que você possa conectar com as pessoas, tenha empatia por elas para que elas possam sentir liberdade de fazer perguntas para você, principalmente quando você estiver fazendo uma apresentação de negócios. Traga para essa empresa que não é uma opção se adequar ou não, é uma obrigação legal. Lei foi feita para ser cumprida. E no caso da Lei Geral de Proteção de Dados, lá no artigo 52, nós temos todas as sanções administrativas, inclusive multas e até multas diárias. E a multa pode chegar até 50 milhões de reais. É um valor alto, inclusive existe um projeto de lei na Câmara Federal para aumentar essa multa para 100 milhões de reais. Óbvio, é só um projeto de lei, ainda não está vigente, mas já tem essa ideia. Por quê? Porque lá na lei europeia não existe limite de valor de multa. Inclusive, a maior multa que foi aplicada até hoje foi para a Amazon, que é o equivalente a 4,5 bilhões de reais. E aqui seria no máximo 50 milhões. Então, com base no que está acontecendo lá fora, eles estão querendo aumentar essa multa para 100 milhões de reais. Você sabia dessa informação? O que você achou desse conteúdo que eu acabei de trazer? Você tem facilidade de se comunicar? Às vezes, você não está fechando negócios por dificuldade de se comunicar melhor. E também trazer os argumentos corretos na hora do fechamento do contrato. Eu vou deixar nos cards aqui quais são os 4 argumentos que você pode usar para fechar um negócio com maior facilidade. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Antes de ir embora, deixa um like se esse conteúdo fez sentido para você.